Olá, nono ano. Bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre a fatoração e composição de equações polinomiais do segundo grau, tá? Então, eu peço que vocês abram o livro na página 46 e acompanhem esse conteúdo até a página 47, ok? Então, vamos lá. Fatoração de uma equação do segundo grau, tá? Todo trinômio do segundo grau pode ser decomposto no produto do coeficiente do seu primeiro termo pelo binômio do primeiro grau, que se obtém subtraindo da variável de cada uma das seguintes raízes. Então, isso aqui que eu acabei de ler, gente, está sendo representado aqui nessa forma matemática. Então, eu tenho aqui uma equação de segundo grau que é um trinômio, e pode ser representada como um binômio do primeiro grau, tá? E subtraindo aqui, ó, as suas raízes. Isso aqui, gente, é uma fórmula de fatoração. Essa nossa equação de segundo grau, ela está sendo fatorada. E aí, chega a essa representação. Tranquilo? A demonstração dessa fórmula tem toda trabalhada aí no livro de vocês, mas aqui o objetivo da nossa aula é resolver questões em que envolve aí a fatoração de uma equação de segundo grau. Então, são designadas por x1 e x2 as raízes do nosso trinômio e aí, por isso que na nossa fórmula fatorada nós temos a subtração dessas duas raízes, tá? Muito bem. Também outros casos de fatoração, que inclusive já estudamos todos eles, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, A vezes B mais A. Então, colocamos aí o nosso A em evidência e vai ser multiplicado por B mais 1. Aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado é o mesmo que A mais B vezes A menos B. Aqui, nessa, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Isso aqui, gente, é o nosso produto notável. E temos aí a soma e a diferença. Então, são alguns casos de fatoração que é necessário para resolver algumas questões. E aqui nós temos uma fatoração da nossa equação de segundo grau, ok? Então, vamos aqui entender também a composição de uma equação de segundo grau, tá? O que acontece? Considerando a equação de segundo grau, que é dada por essa fórmula, sua forma completa, são conhecidas as raízes dessa equação que serão representadas por x1 e x2. Então, a gente sempre está vendo isso aí. As raízes da nossa equação de segundo grau, se é de segundo grau, então eu vou ter duas raízes, e essas raízes são chamadas de x1 e x2, tá? Vamos pensar o seguinte, dividindo todos os termos da equação do segundo grau, vamos ter a seguinte situação. Então, olha só, eu vou pegar aqui minha equação de segundo grau, tá? Transcrevi ela para cá. E eu vou pegar todos os termos da minha equação e vou dividir por A. Por que eu vou dividir por A? A gente vai chegar lá na relação de Girard, que a gente estudou na nossa última aula. Então, olha só, peguei cada termo, eu tenho 3 termos aqui, né? É um trinômio, então eu tenho 3 termos. Dividi todos eles por A. Observando aqui, essa minha equação a qual a gente chegou, eu vou poder fazer o seguinte, ó. Como esse A aqui, tá? Está sendo dividido por esse, então eu vou poder cancelar, tranquilo? E aqui, nesse segundo termo, eu não posso calcular, não tenho opções. Aqui também no terceiro termo não. Mas aqui, gente, eu tenho zero dividido por A, né? Se eu pegar o número zero e dividir por qualquer valor, isso aqui vai dar zero. Então, reescrevendo aí, a equação ela vai ficar dessa forma. Então, eu vou ter o meu x ao quadrado, porque o A eu cancelei. Então, A dividido por A dá 1, então sobra somente o x ao quadrado. E bx sobre A é a mesma coisa de b sobre A vezes x, tá? Isso aqui é uma multiplicação. Então, a forma aí, a ordem não importa. Mais c sobre A. Aí, aqui eu fiz a operação 0 dividido por A, isso aqui deu 0, tá? Observa aqui, ó, b sobre A e c sobre A. Aqui, gente, é a nossa relação de Girard, pois sabemos que a soma das raízes é menos b sobre A. Então, tá aqui, ó, o b sobre A. O sinal é o que a gente vai trabalhar, tá?
mas o importante é você entender que a soma delas vai ser o termo B dividido por A. E o produto das raízes é C sobre A. Então, tá aqui, ó, C sobre A. Então, por isso que, assim como apresentei na aula passada, nós temos aí a nossa equação do segundo grau, em que o termo que fica aqui, ó, o nosso segundo termo, que depende aqui de x, vai ser a minha soma. E o terceiro termo, que a gente chama de C, vai ser o nosso produto. Então, a nossa equação aí do segundo grau, ela pode ser representada aí pela soma e pelo produto. Isso aqui é uma composição de uma equação, ok? Então, vamos aqui a um exemplo, tá? Nesse exemplo, pede o seguinte: escreva a forma fatorada da seguinte equação. Então, eu vou precisar aí escrever naquela fórmula que a gente viu, tá? Que representa aí a fatoração de uma equação de segundo grau. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro, nós temos que encontrar a raiz da equação. Porque eu preciso descobrir aí quem é o meu x1 e quem é o meu x2 para que eu escreva esses valores na representação da sua forma fatorada. Vou determinar Tranquilo? o meu x1 e Então, x2. Então, vamos aqui separar os termos, tá? Então, o termo A é igual a 1, B é igual a 11 e C é igual a 18, tá? Então, vamos trabalhar aqui e encontrar as raízes. Podemos usar Bhaskara, tá? Então, vamos colocar aqui a fórmula. X vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A, tá? Então, vamos substituir os valores aí, tá? Então, x vai ser igual a menos B, quem é B? É 11 mais ou menos a raiz quadrada de 11 ao quadrado menos 4 vezes o A vale 1 vezes o C que vale 18, dividido por 2 vezes A. O A vale 1, então 2 vezes 1, 2, tá? Então, vamos adiantar aqui esse processo, tranquilo, envolvendo a equação de segundo grau para encontrar as raízes. Pronto, então, olha só, desenvolvi o cálculo aqui até extrair aqui a raiz quadrada, tá? Encontrando aí o valor de delta. Agora, eu tenho aqui, ó, eu vou precisar separar o x1 e o x2, que é a soma e a diferença. Então, meu x1, tá? Vai ser menos 11 mais 7 dividido por 2, que é o meu x1. E o meu x2 vai ser menos 11 menos 7 dividido por 2. Resolvendo aqui cada um desses valores. Então, encontramos aí os valores, ou seja, eu vou ter que o meu x1 é menos 2 e o meu x2 menos 9, tá? Então, vou escrever essa observação aqui. O x1 é igual a menos 2 e o x2 vai ser igual a menos 9, tá? Com os valores que encontramos aqui, das raízes da equação, agora vamos aplicar lá na nossa fórmula de fatoração. Bem, então, fizemos aí o nosso primeiro passo, que foi determinar as raízes da equação. Agora, vamos substituir os valores aqui, ó, na nossa fórmula de fatoração, tranquilo? Então, veja bem, essa equação aqui, tá? Que está sendo trabalhada aí a sua fórmula geral, é a nossa equação de segundo grau que está sendo representada na questão, tranquilo? Como determinamos aí o x1 e o x2, os valores de cada um, então, para essa segunda parte da nossa equação, nós vamos substituir esses valores, ó. No lugar do x1 aqui, ó, x1, a gente vai colocar menos 2. E no lugar do x2, vamos colocar menos 9, tranquilo? Então, aqui na nossa equação, esse valor de A aqui é 1, né? Então, sempre quando aparece o valor aqui, você sabe que é 1. Então, vamos fazer essa substituição. Olha, vai ficar assim. O A vale 1, então vou colocar 1, vou abrir o parênteses, aí vou fazer x menos. Quem é o x1? Descobrimos lá, né, que o x1 vale menos 2, tá? Fechou o parênteses.
Tô colocando tudo dentro do parênteses porque vai ter aí um jogo de sinal, tá? Vezes, aí abriu aqui novamente, x menos. O x2 é menos 9. Então, substituindo aqui, fechou. Ok? Daí, veja bem. Aqui, esse 1, ele está multiplicando esse valor, assim como o A tá multiplicando esses valores aqui. Então, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Apenas reescrever e trabalhar o jogo de sinal. Aqui, ó, menos com menos e esse aqui também, esse menos com menos. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui. Vai ficar o x, menos com menos, mais, e o número 2. Vezes, aí essa segunda parte, x, trabalhando o jogo de sinal, menos com menos, mais, sobre, perdão, e escrevendo aí o número 9. Pronto. Então, aqui, gente, olha só, a gente chega numa situação em que não temos mais o que calcular, não temos mais jogo de sinal para fazer, e a gente escreveu aí a nossa fórmula fatorada. Ou seja, ao distribuir aqui os valores, você vai chegar nessa equação aqui do segundo grau. Então, tá aí a escrita, tá, da nossa fórmula fatorada da nossa equação. Tranquilo? Então, resumindo, o primeiro passo, quando é dado aqui uma equação de segundo grau, para fazer a sua fórmula fatorada. O primeiro passo é encontrar as raízes. Depois que encontrar as raízes, substitui na fórmula. E aí, encontramos os valores. Tá tranquilo? Encontramos a sua fórmula fatorada. Vamos agora ao nosso segundo exemplo, em que nós vamos trabalhar aqui a composição da equação de segundo grau, tá? Então, veja bem. As raízes reais de uma equação de segundo grau na incógnita x são os números 7 e menos 3. Escreva, então, essa equação. Então, veja bem, aqui já é o contrário do nosso primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu precisei encontrar as raízes para chegar à equação. Foi dada a equação, tá? E eu encontrei as raízes dela para colocar na sua fórmula fatorada. Nesse exemplo aqui, as raízes eu já tenho, que é 7 menos 3. O que é que eu vou precisar encontrar aqui? A equação. Qual é a equação que tem 7 menos 3 como raiz? Tá? Então, vamos precisar usar aqui, ó, a equaçãozinha em que se trabalha a soma e o produto, que a gente aprendeu lá da soma e produto das raízes de uma equação. Então, veja bem, eu sei que a soma das minhas raízes vai ser o meu x1 mais o meu x2, que a gente viu lá, ó, x1 mais o x2. Aqui representa a soma das minhas raízes. Então, vou colocar aqui o S de soma, tá? Então, vamos substituir aí os valores. Uma das minhas raízes, o x1, que vem primeiro aí, é o número 7, tá? Mais o x2 é menos 3. Então, colocar aqui dentro do parênteses, porque vai ter um jogo de sinal. Tranquilo? Então, fazendo isso aqui, essa operação, olha só. 7 mais menos 3. Mais com menos, isso aqui dá menos, tá? Então, vai ficar 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. Pronto. Então, eu encontrei aí que a soma das minhas raízes foi igual a 4. Agora, vamos ver o produto. O produto é o x1 vezes o x2, tá? E aí, a gente está representando aí produto com a letrinha P. Então, vamos fazer. O x1 é 7, tá? Vezes o x2 é menos 3. Então, trabalhando aí, fazendo o jogo de sinal, 7 vezes 3 dá 21. Como tem um sinal negativo aí, mais com menos fica menos. Então, isso aqui dá menos 21. Então, encontramos aí a soma e o produto das raízes. Agora, vamos escrever substituindo aqui na nossa equação. Ou seja, no lugar desse S, eu vou colocar o valor que eu encontrei para a soma.
E no lugar de P, eu vou colocar o valor que eu encontrei para o produto. Então, a equação que eu estou procurando, tá? Que foi o que a questão pediu, vai ser. Então, vamos lá. X ao quadrado, tá? Mais. Quem é esse? Quem é a soma? É 4. Aí eu repito x mais. Quem é o produto? O produto deu menos 21. Então, eu vou abrir aqui um parênteses e vou colocar o menos 21. Tranquilo? Fechou? Igual a zero. Então, para a gente reescrever aqui de maneira organizada, eu preciso ainda fazer aqui um jogo de sinal, não é verdade? Então, vai ficar x ao quadrado mais 4x, e o jogo de sinal aí, ó, mais com menos, menos 21 igual a zero. Pronto. Então, encontramos aí, gente, a nossa equação, ó. Então, essa equação aqui representa a equação cujas raízes são 7 menos 3. Então, perceberam aí? Então, é possível, sim, ser dada uma raiz, as raízes de uma equação, e você descobrir qual é a equação que é representada pelas raízes. Entenderam? Muito bem. Bom, pessoal, agora é com vocês. Vocês vão tentar resolver aí os exercícios da página 48, as questões 29, 30 e 31. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!